estamos com os irmãos aqui, nos é motivo de muita alegria. Aproveitando que tão educadamente estão sobre os seus pés, convido-os neste momento a abrir a sua Bíblia, a carta de Paulo aos Romanos capítulo de número 12, verso 1. Romanos capítulo de número 12, verso 1. Abra a sua Bíblia, nós temos uma palavra de Deus para compartilhar com os irmãos aqui nesta noite. Romanos capítulo 1, versículo de número 12. Quem achar, diga amém. Capítulo 12 de Romanos, versículo 1. Quem não achou, olha aqui pro telão, aqui no meio direito, olha aqui para a direita, lá em cima, onde teu socorro vem do alto, tá, irmão? Do telão que tá ali. Diz assim: portanto, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E você diz amém? Amém. Senta por bondade em nome de Jesus. Queridos, eu louvo a Deus pela vida do nosso querido anfitrião, presidente deste campo, querido pastor Valdemar. Deus abençoe o Senhor, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Trago o abraço do meu pastor lá de Foz do Sul, pastor Isaías Cardoso dos Santos, que é o nosso vice-presidente da CIADEP. Ele mandou um abraço para o Senhor para apertar mesmo, viu? É bom, e nosso pastor local, pastor Pedro dos Santos, que é o vice-presidente do nosso campo lá de Foz do Sul. Também louvar a Deus pela vida do pastor Cerico, que Deus abençoe, tá bom? O Andrei, presbítero Andrei, irmã Carita, mandaram dar um abraço no Senhor. Estive com eles em Beltrão ontem, lá na igreja do pastor Josué. Eles falaram que se não desse um abraço no Senhor, eles iam ficar tristes comigo, tá bom? Então depois eu lhe dou mais um. Já dei 2, o terceiro é para confirmar, tá? Que Deus abençoe a sua vida, esta casa. Que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus Cristo. Bom estarmos aqui com amigos. Nosso querido irmão César, o diácono irmão César, que esteve aí nos ajudando, nos contatando, falando conosco. Que Deus abençoe a sua vida. Ele parece muito mais novo pessoalmente. Ele falou que o Photoshop está lá na internet, mas pessoalmente o negócio está mais top ainda, né? É aquela história, antes eu ouvia só falar, agora os meus olhos te veem. Os meus olhos querem saber qual é a marca do gel que ele usa. Você viu que não cai o cabelo? Que é uma maravilha, que glória. Glória a Deus pela vida do Bruno. O Bruno é o segundo coordenador, né, desta região da UNADESC. Estivemos com eles no retiro em Pato Branco, no mês de fevereiro. Alguém aqui estava no retiro da UNADESC? Deixa eu ver. Olha só, o pessoal estava lá. Que Deus seja louvado pela vida de vocês, o Bruno, a sua esposa, a sua família. Que Deus abençoe, tá, em nome de Jesus Cristo. Bom estarmos juntos com o pastor Patrick. Gente, o pastor Patrick, ele pastoreava uma igreja em Curitiba chamada Jardim Petrópolis. E o pastor Patrick me muito oportunizou no Jardim Petrópolis. O pastor Patrick me levou na época da pandemia, pastor, para falar lá na live da igreja dele. E eu lembro perfeitamente que eu preguei uma mensagem lá que depois na internet, ela na época da pandemia, ela deu uma repercussão. E eu falei sobre não basta estar juntos. E aí foi lá na igreja do pastor Patrick. Aí eu descobri que o pastor Patrick estava vindo para o lado do Chopinzinho, eu descobri que o pastor Patrick estava vindo para esse lado, e eu fiquei mais feliz ainda, porque amanhã eu vou tomar um café lá da casa do pastor Patrick. Eu fiquei sabendo que ele veio para esse lado. Aí esses dias atrás, o pastor falou que foi lá em Itaipulândia, do lado de Foz. Eu falei, foi em Itaipulândia, né? E não lembrou de mim daí. Não foi na minha cidade. Ele falou, fui lá do lado. Você vê o nível da amizade, né? Fui do lado, não quis entrar. Mas em nome de Jesus, a próxima vez que ele for para aquele lado, a unção de voz vai atrair ele para dentro da fronteira, em nome de Jesus Cristo, tá? A hora que ele for no Paraguai comprar cinto, meia, pendrive, essas coisas, nós faz um turismo com ele lá. Que Deus abençoe, pastor Patrick, meu amigo, em nome de Jesus. É o tio, o João. O João vai casar, gente, daqui a uns dias, em nome de Jesus. O João vai casar. O João é uma benção, né? O João
uma bênção, ele vai casar e aí ele vai dar sossego pro Altinho, olha só que bênção. Ele vai casar e o nome do Senhor será glorificado. Bom estar aqui com a irmã Gisele, que Deus abençoe, a esposa do irmão Altinho, e a Maria que está ali no colo. Nós louvamos a Deus pela vida deles. O Altinho é maravilhoso, encontra ele pelas agendas, às vezes nós se encontra pelo hotel. E a Jéssica falou, uma hora que o Altinho me vê, ele vai perguntar do chimarrão. A primeira coisa que ele perguntou, ele deu: Pai do Senhor, cadê o chimarrão? E aí não deu tempo, mas disse que depois, na hora de chegar no hotel, vai tomar chimarrão, tá? Deus abençoe o Altinho, o Joãozinho, que está minha esposa. Levante a mão, irmã Jéssica. Isso, para quem não viu mais alto, essa é minha esposa. Para quem não sabe, ela é minha esposa. Ela é minha esposa. E eu louvo a Deus pela vida dela, ela é uma bênção. Queridos, antes de pregar, lá no final, assim que acabar a mensagem, assim que acabar o culto, você vai sair por essa porta bonita e você vai se dirigir ou à direita ou à esquerda. Eu estarei te esperando lá com o nosso material. Material esse que é para manutenção do nosso ministério. Nossa casa vive integralmente do ministério e nós temos um material ali na frente que você pode passar lá, abençoar, levar o chocolate para casa e você pode assim ajudar o nosso ministério a continuar pregando a palavra de Deus. Pregador, por que isso? Porque essa semana eu fui na oficina e eu fui dar uma olhadinha no que tem que trocar no carro. O carro de pregador, ele roda bastante. E para vir para cá, irmão, estava fechada a estrada em Francisco Beltrão. Eu não sei como, eu sei que eu fui entrando nas estradas rural e fui indo. Ficou amortecedor, ficou alguma coisa no meio do caminho, ficou lá, tá? Então você passa, abençoa o pregador, semeia nosso ministério. Nossa casa é grata pela sua semente. Pregador, você vive de venda de material? Não. Eu não sou vendedor, eu sou pregador. Jesus me chamou para pregar. Vender eu não sei, pregar também não, mas pregar eu faço, vender não. Então passa lá, abençoa o Ministério do Pregador, leve para sua casa. Tem alfajor argentino e você pode passar lá. Pregador, ele é do que? Doce de leite? Não, ele é de dulce de leite. É diferente. Não é de doce de leite, é dulce de leite. E você pode passar lá e comprar, tá bom? Abençoa o pregador, principalmente essa mocidade abençoada. Vai todo mundo levar o alfajor para casa hoje. O pregador tem que trocar o óleo do câmbio do sacerdote. Aleluia! Queridos, vamos pregar a palavra de Deus. Estamos diante da carta de Paulo aos Romanos. E Paulo, ele precisa instruir a igreja em Roma. Esta é a maior epístola do contexto neotestamentário. A carta aos Romanos é a maior carta que Paulo escreve para uma igreja que não foi fundada por ele mesmo. A carta aos Romanos, ela é importantíssima porque é através de Romanos que Martinho Lutero ele tem uma conversão genuína e começa a criar dentro dele as teses para depois formar aquilo que conhecemos como a igreja dos protestantes. Há um grande teólogo, historiador, que disse que de toda a Bíblia, se perdesse tudo e sobrasse apenas a carta aos Romanos, nós teríamos o suficiente para recomeçar. Porque a carta aos Romanos, ela é para nós não apenas uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, mas ela também a base da doutrina da salvação. Aquilo que nós conhecemos como soteriologia, Paulo agora ele traz a base soteriológica aqui na igreja de Roma. Paulo está falando para um povo que está começando a entender o conceito de salvação, mas eles não sabem muito bem definir como é que é e como é que não é. E Paulo reserva no capítulo de número 10 para nós, para aqueles que vão ler esta carta, para aqueles que vão entender o que acontece a partir da salvação. Paulo fala para nós como é que funciona a ideia da salvação. Capítulo 10, a partir do versículo de número 9, Paulo diz que se com a boca nós confessamos a Jesus como Senhor e no coração nós cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, assim nós seremos salvos. Paulo está olhando para a igreja e está dizendo: a salvação é um processo gradual. A salvação é um processo que você vai passando por etapas. Uma coisa é você vir à frente, levantar a mão, falar aceito. Outra coisa é você ser salvo. Então você tem o processo do confessar com a boca, mas você precisa crer no seu coração. E não é só crer, eu creio em Jesus, pregador, está tudo certo. Não, você precisa crer na obra da cruz, aquilo que chamamos como obra vicária, a obra de salvação. Paulo está dizendo que nós temos que crer aquilo que foi feito na cruz. O que foi feito? Cristo morreu, ponto. Mas ao terceiro dia ressuscitou. Dentre a região onde saiu Jesus, aproximadamente 70 pessoas se levantaram antes de Jesus
e falaram: sou o Messias, sou o Messias, sou o Messias. Alguém dizia: sou Messias, morria por ali ficava. Alguém dizia: sou Messias, morria por ali ficava. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Morreu, mas ao terceiro dia a pedra não estava mais lá, o sepulcro estava aberto e ele estava vivo. Paulo está dizendo para nós no capítulo de número 10, no versículo de número 10, que se com o coração nós cremos a justiça e com a boca se confessamos para alcançar a salvação. Com o coração nós cremos a justiça. Que justiça é essa? O salário do pecado é a então logo alguém precisava morrer para que a justiça se cumprisse, porque de fato Deus é justo. Então Ele carrega sobre si todos os nossos pecados. A justiça de Deus tem um cenário. A justiça de Deus é um Gólgota. A justiça de Deus é uma pedra ensanguentada do sangue que desce pela madeira. A justiça de Deus é um homem pregado na madeira, com o seu lado transpassado e que entregou o seu espírito ao Pai. A justiça de Deus é Cristo crucificado na cruz do Calvário. Essa é a justiça. Porque o texto diz: o Espírito convence. Qual é o convencimento do Espírito? Do pecado. Nós pecamos. Da justiça de Deus e do juízo. Então nós olhamos para a justiça de Deus, e na justiça de Deus está um Cristo crucificado. Só que se nós confessarmos que nós cremos que este Cristo ressuscitou, aleluia, se nós abrirmos a nossa boca e dissermos: Ele ressuscitou, aquilo que os hebreus disse, pelo seu próprio poder, Ele fez a expiação de todos os nossos pecados. Se nós cremos nisso, nós alcançamos a salvação. Salvação, irmão, é muito mais do que o Marçal te batizar no Jordão. Salvação é muito mais do que eu cantar 10 minutos de worship bonitinho que nem o João canta. Você chorar e falar: tô salvo porque eu vim no culto sexta-feira. Salvação precisa reconhecer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da nossa vida. Eu vou liberar uma palavra só para quem foi salvo. Salvação não é mérito nosso, salvação é graça. Salvação não é mérito meu, salvação é graça. Convenção não salva, presidente não salva, pastor local não salva, pregador não salva, cantor não salva, líder não salva. O único que pode salvar a gente, o nome dele é Cristo Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ressuscitou por quê? Porque todo aquele que um dia invocar o nome dele. Alguém entendeu? Todo dia alguém que invocar o seu nome, este será salvo. Eu vi um aleluia. Então é só invocar, é só confessar, é só crer, Só que Paulo não está dizendo isso para ele: gente, parabéns, vocês estão salvos. Paulo está dizendo: vocês estão salvos, e o que vocês estão fazendo com isso? Vocês estão salvos, e qual é o agir depois da salvação? Porque reino de Deus não é você ser salvo e ficar esperando Jesus voltar. Reino de Deus é uma casa, aonde a porta da entrada é a salvação, não é a porta final. A porta da entrada é a salvação. Eu entro pela porta da salvação, e o que eu faço agora? Eu sempre espero Jesus voltar. Eu passo 40 anos na igreja sem cumprimentar o irmão, sem falar de Jesus para o meu vizinho, sem falar de Jesus para a minha família. Não, Paulo está dizendo: como pois invocarão aquele a quem não creem? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como eles ouvirão se vocês estão salvos quietinho, de boca fechada, e ninguém pregou ainda para eles? Paulo está dizendo: você não foi salvo para ficar sentado dentro dessa igreja. Você foi salvo para que aonde você passa, você abre a sua boca e pregue Jesus Cristo. Paulo está dizendo: por onde você passar, você tem que abrir a tua boca e falar que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, e vai levar um dia a gente para morar no
Eu quero a graça que você tem. Eu quero ser lavado no sangue que você foi. Eu quero ir para o céu que você vai. Ele está dizendo: pregue Jesus, pregue a salvação, pregue a cruz, pregue a obra do sacrifício. Pregue! Para de compartilhar porcaria na rede social e vá pregar Jesus, irmão. Para de ser um fanático político e vai pregar Jesus. Está na hora da gente voltar à essência do Evangelho. Joãozinho, o 15, por favor. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Você ainda lembra desse? Foi ali pela fé que os meus olhos abriram e agora em sua luz. Na hora da gente voltar a pregar a cruz. Paulo disse que para o mundo é loucura, mas para nós a palavra da cruz é salvação, ela é poder, ela é graça de Deus. Para quem está no mundo não entende, mas para nós a palavra da cruz, ela ainda faz efeito. Para o mundo ele não entende, mas para nós a cruz, ela nos libertou. Pregador, e o que eu faço agora? Pregue Jesus. Mas eu estou doente, como é que eu prego cura? Porque quão formosos são os pés daqueles que levam o Evangelho. Eu tenho uma notícia para você: aquele que leva Jesus por aí pode estar em tribulação, mas quão formosos são seus pés. Aqueles que falam de Jesus na rua podem estar com a porta fechada, mas quão formosos são seus pés. Paulo está dizendo: igreja do Senhor em Roma, eu digo para vocês: preguem Jesus, falem de Jesus, anunciem a Jesus. Capítulo de número 10, soteriologia. Capítulo de número 12 é o que então? É um pedido do apóstolo. Roma é uma região politeísta. Eles possuem diversos deuses e não tem problema eles têm um Deus a mais e um Deus a menos. Para eles qualquer coisa pode ser considerado um Deus e está tudo certo para eles, porque a crença deles são politeístas. Eles têm que ter um pensamento livre quanto à relação a ter outros deuses. Só que quando o povo de Roma começa a se converter e começa a participar do culto para o Deus do céu, eles começam a trazer de fora para dentro culturas politeístas para um culto onde nós temos um único e absoluto Deus. Um Deus que por muito tempo ele foi o Senhor soberano, o indicador de caminho, o dono da porta que investia, cuidava, alimentava e matava a sede do seu povo. Esse Deus, ele entrega o seu Filho para que todo aquele que no Filho crê não pereça, mas assim lhe chegue a vida eterna. Agora eles vão fazer um culto para esse Deus. Como é que eu cultuo a Ele? No lugar onde tem tantos outros deuses. É só você entender que o culto dele é exclusividade. Ele não compartilha a glória dele com ninguém. Prova. Paulo está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que o culto de vocês seja diferente do culto do mundo. Porque o culto do mundo era trazer animais, era fazer oferendas, ofertas, sacrifícios de animais em cima dos altares. E ele está dizendo: eu não quero isso no culto ao Deus do céu. Porque agora vocês não precisam mais de um animal para cortar a coxa dele, girar e você receber a gota de um sangue, porque o Cordeiro de Deus já foi oferecido na cruz do Calvário. Vocês não precisam mais das mandingas, das liturgias humanas terrenas, porque agora vocês têm um livre acesso ao trono da graça. E o que eu faço? Eu peço que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como é que eu faço isso, pregador? Te explico. Eles eram acostumados
acostumado a colocar qualquer coisa no altar e se abster da responsabilidade de santificar. E Paulo está dizendo: não quero animar no altar de Deus, eu quero que o vosso corpo seja o sacrifício, e não é morto, é um sacrifício vivo. Estive agora em Londres esses dias atrás e o pastor falou: estou indo para Israel, e hoje eu fui pastor Israel. Pastor Isaac foi para Israel. Aí, pastor, ele postou uma foto lá e eu lembrei do dia que eu vi um professor falando assim, que para o judeu culto é muito mais do que cantar, para o judeu culto é muito mais do que orar, culto é uma entrega total. Aí ele faz um exemplo: vai ao Muro das Lamentações, o judeu ortodoxo, ele é aquele que tem um negocinho assim do lado, um chapeuzinho. Ele vai pegar a sua oração, ele vai pegar o seu clamor, colocar no Muro das Lamentações, e ele vai começar a se balançar. Porque para ele, a oração dele não é só verbalizada, o corpo dele tem que orar a Deus. Para ele, o culto dele não é só verbalizado, o corpo dele tem que estar em movimento na presença de Deus. Então, normalmente, quando você vê um judeu orando, ele vai estar orando em movimento, ele não ora parado. Por quê? Porque para ele o corpo dele é uma adoração ao Deus vivo. Paulo está dizendo: você precisa fazer quase que da mesma forma. Quando você entrar na presença de Deus, não joga esse teu corpo pesado em cima da cadeira, não cruza esse teu braço, essa tua perna, não cruza e fica fechado, olhando para um lado, olhando para o outro, esperando que o céu te sirva numa bandeja de prata. Isso daí foi uma mentira que te contaram, porque Deus não veio aqui para te servir nada. Fomos nós que entramos aqui para entregar a Ele. Deus não vai descer aqui te servindo bênção, Deus não é garçom de ninguém. Ele está dizendo: cadê a adoração que eu coloquei na tua porta? Cadê a glória que eu te dei? Cadê a ministranha que eu te dei? Cadê o poder que eu derramei sobre você? Porque tem gente que entra aqui, joga o corpo na cadeira e nem levanta a mão. Ele pede: deixa eu te dar uma notícia, não vou pedir para você dar glória. Eu não sou liminha, nem animador de plateia, nem entusiasta de circo. Eu vim aqui dizer para você que culto é mais do que cantar. Culto é se entregar, é o seu corpo estar aqui, é você estar cansado e falar: Deus, eu estou cansado, mas meu corpo te adora. Eu estou doente, mas meu corpo te adora. Eu estou exausto, mas meu corpo te adora. Eu te adoro com tudo, Deus. Nós somos um ser tricotomo. Alguém disse: nós somos tricotomo. O pastor fez FCC, né, pastor? Pastor é teólogo, pastor Patrick. E um dia eu ouvi alguém falar que nós somos um ser tricotomo e eu não sabia o que era. Eu pesquisei no Google para falar para vocês, né? Tricotomo é corpo, alma e espírito. Culto para Deus não é só mão levantada. Culto para Deus não é só pegar o lencinho e chorar. Culto para Deus é um culto racional. Te explico agora. Ele está dizendo: quando vocês forem oferecer um culto para Deus, que seja um culto que você pensa no que você está fazendo. Ai, tem gente que não vai. É hoje que eu não vou levar nenhum fora. Eu estou sentindo que eu vou voltar com todos os alfajores para casa depois que eu vou falar agora. Culto não é o que você tem feito. Culto não é o que nós temos feito. A gente chega aqui e pega o cardápio do culto na mão. Quem canta? Gostei não. Tem outro não na cozinha? Quem prega? Não é bom não. Tem outro lá no YouTube melhor não? Quem vai cantar da harpa? Ele que não sabe nem cantar. O quê? Chega meia hora antes para orar, não funciona mais. Minha vida é corrida. Aí ele chega aqui, joga o corpo e fica lá. Aí o pastor diz assim: levante a mão e dê glória se você é grato. Não vou. Não gosto desse negócio de estar cutucando a mão do lado, levantando a mão e dá glória. É porque não tem Bíblia. Olha o que o salmista disse: quando eu entro no templo do Senhor, eu levanto as minhas mãos. 134:2. O salmista está dizendo: ninguém precisa pedir, sou eu que faço. Vai acabar o glória, segura. Aí ele está no culto, a cabeça dele está lá. Será que saiu gol? Será que deu certo
o meu negócio, o meu investimento. Será que eu esqueci o feijão? E a gente está no culto, mas você não está. O teu corpo está, mas a tua mente e o teu coração não estão. Paulo disse: você quer fazer culto? Faça um culto racional. Eu não canto porque está em alta no YouTube. Eu canto porque meu Deus merece ser glorificado. Eu não canto porque é o cantor famoso da vez, a dupla da prefeitura. Eu canto porque o meu Deus merece ser glorificado. Eu não canto porque a música está de sucesso nas paradas. Eu canto porque meu Deus merece ser glorificado. Eu não levanto a mão porque o pregador pede. Eu levanto a mão porque numa hora dessas, há um tempo atrás, eu nem podia levantar a mão, porque eu estava num momento de enfermidade. Eu estava numa esquina, eu estava dentro de casa, eu não tinha acesso à graça. Alguém diz: eu louvo a Ele porque Ele merece ser glorificado. Eu exalto a Ele porque Ele é digno de toda adoração. Eu canto para Ele porque Ele me libertou. Eu adoro a Ele porque o sangue dele foi derramado por mim. Eu adoro a Deus porque meu culto é racional. Eu penso em adorar, eu sinto em adorar e eu adoro. Eu penso em glorificar, eu sinto em glorificar, eu glorifico. Ele merece ser glorificado. Eu vou fazer um exercício, só quem é grato porque foi salvo, arrancado do pecado, tirado do mundo. Levante uma das mãos aos céus. Só quem é grato, arrancado do pecado, tirado do mundo. Eu vou falar: só quem é grato, porque você não merecia estar aqui, porque você não merecia ter acesso à graça, porque você não merecia ter acesso à salvação. Aonde está o teu melhor culto? Ou você vai economizar para a semana que vem, ou você vai economizar glória para a semana que vem. Abre a tua boca. Eu mereço o teu melhor. Faça o teu melhor, meu Deus. O salmista diz: quando eu entro na tua presença, eu não entro para me encher, eu já venho cheio de casa, eu entro para transbordar. Eu vou pregar, eu não vim aqui para ser cheio. Jesus não vai encher ninguém, Ele vai te fazer transbordar. Quem espera festa para ser cheio, sem festa é vazio. Quem espera congresso para ser cheio, sem congresso é vazio. Mas quem já vem cheio na festa me transborda, na festa ela transborda. Cadê aqueles que vieram para transbordar? Abre a tua boca e diga: eu estou aqui, Jesus. Eu não vim ser cheio, eu vim transbordar. Eu não vim ser cheio, pastor Patrick, eu trouxe alguma coisa de casa. Eu não vim de mão vazia, eu não vim com meu coração vazio. Eu não saí da minha cidade, não atravessei as estradas do Paraná. Eu não vim aqui para olhar para você e falar: vamos ser cheios. O projeto de Deus não é encher ninguém, o projeto de Deus é te transportar. O projeto de Deus é completar o que já está aí. Só que tem crente que ele adora colocar vintão. Ele coloca vintão na sexta, ele coloca vintão no sábado, aí chega na segunda, está na reserva, e o Senhor está dizendo: larga a mão no vintão, rapaz. Abre a boca do tanque e deixa o céu encher até transbordar. Quem vive de vintão para na estrada, mas quem transborda chega. Quem transborda chega. Quem transborda chega. Cadê os que vieram transbordar?
pregar agora, meu pastor falou, Lucas, você está pela cidade, vem no nosso culto de ceia, atende nós aqui na ceia que vai ser bênção. Eu falei, vem pastor, eu vou, que eu sempre estou no culto de ensino. Falou, se você não estiver viajando longe, eu falei, não pastor, eu vou voltar na ceia, então aproveita e prega. Aí eu fui pregar na ceia, irmão, eu sou chato, não me chama para o culto de ceia, já estou avisando para você, não me chama, eu sou chato. Porque eu aprendi com obreiros que eram bons. Eu chego no culto de ceia, a primeira coisa que eu faço é dobrar meu joelho, fechar meus olhos, falar com Deus. Eu fico de pé, sento no meu banquinho e começo a escutar os louvores. Você quer ver onde que eu me escandalizo? Vamos ouvir as irmãs cantando. Deus vai fazer uma coisa nova. Tá, 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 tá. É ceia, né? Tá bom? Vamos ouvir os jovens. Pisa na cabeça do diabo e vai. E pisa na cabeça do diabo. É ceia, né? Vamos ouvir as crianças. Olhou para trás. A mulher de Ló é estátua de sal. É ceia, né? Aí eu abro 1 Coríntios capítulo 11 e vejo Paulo dizendo que Jesus disse para os seus amigos no último momento de ceia deles. Ele disse, gente, quando vocês sentarem na mesa, quando vocês tiverem o suco, o pão, o corpo, o sangue, o cálice, quando vocês sentarem na mesa, tudo o que vocês fizerem, façam em... Ninguém entendeu. Então quer dizer que culto de ceia não é para cantar, que a roda grande passa na pequena, não, canta todo dia, ceia canta cruz. Então não é para cantar que é para pisar na cabeça do diabo. Não, outro dia você canta cruz, canta salvação, canta arrependimento. Canta que as irmãs cantavam, por amor sua vida entregou, humilhando foi. Aí a gente está cantando tanta coisa que é bonita no YouTube, mas que não tem essência no Espírito. Calma, que chegou agora dos nós, obreiros, ouvirmos. E eu posso falar porque eu sou professor de pregadores. Aí os pregadores vêm pregar na ceia e dá 4 tipos de angústia. Por quê? Porque no único culto que ele tem que pregar Jesus, independente de qual seja o lugar. Vamos pregar sobre Elias. Elias não salvou ninguém, irmão. Jesus salva. Não, vamos pregar sobre Moisés. Não, Moisés não salvou ninguém. Jesus salva. Não, vamos pregar sobre Davi. Davi não salvou ninguém. Jesus salva. Está na hora da gente voltar a fazer culto racional. Pensar no que a gente está oferecendo no altar. Deus está cansado de pegar coisa mastigada de internet, mensagem de chat GPT, hino que explode na internet, mas não tem essência do Espírito. Deus me manda dizer para a igreja: voltemos ao culto racional, ao culto da igreja. Pregador, e agora? E agora a gente entra no que Paulo fala no verso de número 2. Ele diz, irmão, primeira coisa, quando você fazer culto para Deus, pensa no que você está fazendo. E depois não se conforme com o mundo. Diga assim, não se conforme. Diga com o mundo. Diga, porque quem conforma, apaga o fogo. Mas quem é inconformado, o fogo arde e não se apaga. Eu sou pentecostal há tanto tempo. Ontem nós fomos em Beltrão, eu não ia passar por lá, mas o Espírito me incomodou e disse, vai. Acabou o culto, nós fomos jantar na casa de uma irmã. E aí nós fomos orar, pastor, na casa dessa irmã. E eu falei, irmã, eu não posso ir embora sem antes orar. Eu não oro na casa de todo mundo, não. Não adianta chamar que se eu tiver com sono eu vou pro hotel. Aí eu fui, acabou o culto, nós fomos para casa, jantamos. Antes de sair eu senti que Deus ia orar pela irmã. Pensa numa graça de Deus que derramou naquele lugar. Uma graça. Eu sou pentecostal, irmão. Profecia, manto, remanto, glória é bênção. Só que eu aprendi uma coisa: o fogo não se contamina com o altar sujo. O fogo não se contamina com entrega pela metade, porque quem é conformado com o mundo pode lá fora ser aceito e aqui parecer que é, mas o fogo de Deus sabe quem é e quem não é. O fogo de Deus sabe quem tem e quem não tem. Vou provar para você. Um dia Nadab e Abiú falaram: se Deus gosta de fogo, a gente dá qualquer fogo. E foram pegar um fogo estranho e colocar no que é santo. E a Bíblia diz para nós que a hora que eles acenderam o foguinho, o céu matou eles dentro da casa. Olha para cá, eu tenho uma notícia
notícia para você: o altar de Deus não é para fogo estranho, o altar de Deus não é para fogo que se contaminou no mundo, o altar de Deus não é para fogo de gente conformada, o altar de Deus é para fogo inconformado. Prova, pregador, prova. Você não fala porque você tem medo de processo. Eu não tenho, não. Eu tenho advogado. Meu advogado é meu Senhor, ele me defende do acusador. Na cara. Escuta! Essa semana o pastor Eduardo Reis, um grande homem de Deus que se perdeu no meio do caminho, resolveu pegar a igreja dele, perdão pela palavra, um clube lá em Camboriú. Colocou uma sala gigantesca, contratou os tatuadores e disse assim: você que queira lembrar da sua missão, vem aqui fazer uma tatuagem dentro da igreja. E eles tatuaram Mateus não sei o que no pulso. Aí todos os jovens dizem: mano, que legal, eu estou lembrando do meu propósito. Eu tatuei aqui para nunca esquecer o meu propósito. Quer dizer que a cruz do Calvário não é suficiente para você. Quer dizer que o sangue de Jesus não é suficiente. Essa é a geração que nós estamos vivendo. Esse é o tempo que nós estamos inseridos. O tempo onde nós trocamos a exposição da palavra por tatuagem do tempo. Porque se colocar todo mundo sentado para ouvir 1 hora de Bíblia, eles não vêm. Mas fala que vai ter um artista, fala que vai ter um evento, fala que vai ter aqueles que ele ama. Ele chega por primeiro no culto. Pregador, isso é mentira. Tá bom, vamos lá. Esses dias atrás, Ed Renekiewicz, que eu dou nome aos bois, que eu não sou covarde que nem muitos pregadores, eu dou nome aos bois. Ed Renekiewicz disse que nós tínhamos que trocar a Bíblia, tínhamos que alterar o que está dentro dela. Ainda que Paulo tivesse pregado assim aos Gálatas: se descer um anjo e pregar outro evangelho que se não esse, deve ser considerado anátema, maldito. Mas quem é maior, Ed Renekiewicz ou Paulo de Tarso? E a igreja lota. E sabe onde que está o erro? Porque lá eles se venderam por muito pouco. E aqui, a palavra aberta, a palavra liberada, a oração de segunda a segunda, a gente não tem coragem de vir aqui buscar a Deus. Chega na hora do frio, pelo menos em Foz, o povo foge, não vem mais pro culto, não vem pro ensino, não vem para beber. Aí você sai na feirinha da cidade, está todo mundo lá tomando crentão. Quer dizer que o frio não deixa ele vir pro culto, mas o frio faz ele ir para a praça. Esse é o grande problema da gente. A gente foi se conformando com o mundo. A gente foi começando a arranjar desculpa para nossas estrelas do mundo gospel. Não julgueis, porque eles estão ganhando alma. E o meu Jesus disse: que adianta você ganhar o mundo inteiro e acabar perdendo a tua salvação? Que adianta você ser caminho para todo mundo ir para o céu se você não chega lá? Eu não vim aqui para abrir agenda com ninguém, eu não preciso disso. Eu vim aqui gritar para o coração de alguém. O céu está dizendo: está na hora da gente assumir a posição que nós temos. Não ser conformado com este mundo. A nossa posição é de crente que vai morar no céu. Você quer ficar aqui na terra? Fica você que é um artista gospel. Eu vou subir, se a trombeta tocar, eu quero ir. Fica o carro, fica a casa, fica a roupa, fica o dinheiro, fica o Instagram. Eu vou subir, eu não sei você. Eu não vou fazer negócio pra ficar. É isso que nós estamos vivendo. É isso que Paulo está dizendo. O mundo vai te deixar conformado. Por quê? Porque o conformismo te faz perder a força. Como assim? Você está conformado, você não precisa mais da glória. Você se conformou, você não precisa mais da aleluia. E agora posso falar, Eltim? Eu estava em Foz pregando tempo atrás, as meninas: yes! Yes, Jesus, yes! Eu falei: não sabe nem falar o português, está falando yes. Miserável. Yes, Jesus, oh, come on. Eu falei: o quê? Não habla nem espanhol, quem dirá, ou inglês? Eu não hablo, pero bem um pouquinho, olha só. Pastor, aí eu fui agora pregar num país de língua inglesa. Aí no meio do culto o povo: glória, 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 glória a Deus, aleluia. Aí eu fiquei: oxe, no Brasil nós queremos ser ingleses. E na Inglaterra eles ainda são brasileiros. Porque tem gente que não importa se ele está na Babilônia, a Babilônia não está no coração dele. Não estou falando que falar outro idioma é errado. Eu estou falando que na casa de Deus não precisa de modernismo. A palavra se garante. Glória a Deus e aleluia universal. Dá glória que o céu resolve o resto. Aí a
gente, para encerrar, porque eu preciso encerrar. Aí a gente está tentando se conformar com o mundo, gente. Mas olha só como eu aprendi a ser crente. Fui criado por uma avó. Não tive pai, irmão. Minha mãe trabalhava em 2 empregos, então eu fui criado mais pela minha avó. A Maelza de Araújo Rodrigues, pensa numa velhinha, gente boa. O dia que você for em Curitiba, liga pra mim que eu vou fazer você ir tomar um café na casa dela. Pensa numa velhinha querida, minha avó. A minha avó dizia: Lucas, vai ter culto no lar. Quem é da época dos cultos no lar? Levante a mão. Não, eu tô falando culto no lar raiz. Não tô falando esses cultos que eles mudaram de nome e colocaram 39. Culto no lar raiz. Quem é? Levante a mão. Vou te mostrar como é que é o culto no lar raiz. Na frente de casa morava uma irmã chamada Irmã Regina. A Irmã Regina era top. A Irmã Regina morava num sobrado e nós subíamos a escada no sobrado, chegava lá em cima. A Irmã Regina, a avó perguntou: o que é para trazer hoje no culto no lar? A Irmã Regina falou: tua avó sabe cozinhar o que você quiser. Fala aí, um cachorro quente, com vina. Fala aí o que ela quer, uma torta salgada. E a avó não sabia fazer pouca coisa, a avó fazia os dois, cachorro quente e torta. E eu aprendi a ser obreiro no culto no lar quando eu era criança. Explico. Nessa hora você já entendeu que meu estômago estava lá na mesa e eu não tinha mais vontade de ficar de joelho no chão, mas olhava para o lado, as irmãs chorando e lavando o sofá da Irmã Regina de lágrimas. E sabe o que as irmãs oravam? Não é Jesus da capa, porque quem cresceu no sítio cercado sabe qual é a situação que vivia aquele bairro. Jesus, tira meu filho das drogas, tira meu filho do crime, tira meu filho do vício, liberta meu marido da cachaça. Vi irmãs orando por filhos que semanas depois morreram, mas morreram salvos. Aí elas ficavam de pé com o lencinho na mão. Alguém ainda traz lenço para o culto? Ainda tem lenço aí? Levante o lenço, o pastor presidente pediu. Se tiver lenço, toalha. Escute. 4 lenços por culto. Quando alguém desaforou, ele estava distribuindo folheto convidado. Eu telefono em nome de Jesus, ele perguntou. Conheço. Alguém que tinha lenço? Pedro Belo. Pedro Belo. Conheci. Escute. Elas levantavam o lenço, limpavam o olho, cantavam um hino, fazíamos a oração em conjunto. E agora só quem entende o que eu vou falar agora. A gente dava a mão, Joãozinho, e começava a cantar assim, ó. Em Espírito, em verdade, te adoramos, aleluia. Em Espírito, em verdade. Dê a mão para quem está do seu lado. Deus falou com alguém aqui. Se Deus tem uma palavra para alguém, compartilha. Se Deus tem uma revelação para alguém, compartilha. Se Deus mostrou algo para alguém, compartilha. Eu tenho uma notícia para dizer: o fogo não se apaga quando a gente está juntos, reunidos, inconformados, e compartilhando o que o céu deu. Se Deus te deu línguas, compartilha. Se Deus te deu glória, dê glória. Se Deus te deu aleluia, dê aleluia. Compartilha. Escute, eu encerro agora. A Senhor dizia: Deus falou comigo. Elas entregavam as profecias, falavam. E sabe o que alimentava minha alma? Não era o YouTube, eram as reuniões no culto da casa da Irmã Regina. Porque lá a gente chegava triste e saía feliz, chateado, a gente saía alegre. A gente chegava seco e saía encharcado.
Pastor, é isso que Deus quer fazer aqui nessa noite. Tu entrou seco e Deus está dizendo: deixa eu derramar água sobre você. Porque hoje nós estamos numa reunião de inconformados. Conformados não vieram porque está frio, conformados não vieram pelo cansaço, conformados não vieram pelo trânsito, conformados não vieram porque não queriam gastar gasolina, conformados não vieram porque não tem artista gospel. Mas os inconformados disseram: eu vim buscar renovo, 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 renovo. Se põe de pé por boa noite. Glória a Deus. Você que precisa nessa noite tomar uma decisão. Lucas, eu decido retornar a Jesus hoje. Eu decido voltar para Jesus hoje. Se tu estiver no meio da igreja, está esperando o quê? Estou te esperando aqui no altar. Você que não se conformou com a vida que você está levando, com as dores que você carrega, com os traumas, os medos, as guerras. Você que hoje quer decidir voltar a Jesus, aceitar a Ele.